Fala pessoal, sábado, dia 7 de junho de 2025, vamos dar início a mais um giro semanal do mercado. Hoje vou falar sobre o Bitcoin, a dominância, o Ethereum, a Lido e a Sui. Antes de começar o vídeo, peço que deixe seu like, é muito importante para nós. Inscreva-se no canal, ative as notificações. Caso queira fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros do Telegram, em que são passadas análises exclusivas durante a semana, muito conteúdo. Sempre deixo o pessoal lá atualizado aí sobre as minhas expectativas para as altcoins, para o Bitcoin. Ao acessar o grupo, você já ganha de cara 2 livros, passando a metodologia de Wyckoff de presente. Só os 2 livros já vale mais do que a assinatura da mensalidade. Então, os links estão aí na descrição, pessoal. Não percam essa barbada, é muito barato. Você sempre terá nós aí junto com você, passando sinais, dizendo, ó, pessoal, hora de comprar essa moeda, hora de sair dessa moeda. Tudo em tempo real. Melhores pontos para compra e para venda. É muito importante saber onde vender também. Beleza, pessoal? Bom, Bitcoin. Já venho há alguns vídeos avisando vocês aí que uma grande queda antes de uma grande alta estaria por vir, e eu acredito que está. Peço que vocês tomem cuidado, principalmente com as altcoins aí, pessoal. Eu acredito aí que as altcoins vão sofrer bastante ainda antes de o Bitcoin estourar a tampa, tá? E para mim, o Bitcoin não fez o topo de ciclo ainda. Certo? Eu acredito que nós estamos dentro de uma distribuição. Por quê? Porque, segundo Wyckoff falava, em um grande ciclo impulsivo, que um grande ciclo impulsivo ele é formado por acumulação, uma reacumulação e lá no fim uma distribuição. Certo? Dentro dessa distribuição existem padrões, inclusive que a expectativa é que ocorra o rompimento dessa estrutura. Mas isso aqui não é porque o Bitcoin vai ir para a lua, tá, pessoal? Tomem cuidado com isso. Na minha visão, no meu viés de mercado, é fim de ciclo para o Bitcoin voltar. Mas sim, nessa alta, eu acredito que vai ter mais para frente, teremos a alt-season, um Bitcoin lá em cima, na casa dos 120, 140 e por aí vai. Toda aquela festa final. Só que o que eu peço para vocês, pessoal, liguem um alerta antes desta alta. Eu acredito que haverá um tombo. E totalmente normal dentro deste padrão. Certo? O que eu quero que entenda? Para mim, o Bitcoin aqui ele fez já formou de fato o nosso uptrust nesta região aqui, o uptrust, e agora ele deve voltar para dentro do range em queda. Podendo até ir um pouco mais abaixo do que isso aqui, tá, pessoal? A minha expectativa é sim, vocês devem ter visto aí no título, na imagem do vídeo, os 92K, que eu já estou falando há um tempo dos 92K, né? Agora, de repente, tá todo mundo no YouTube falando dos 92K. É engraçado isso. Esse padrão de distribuição agora, de repente, todo mundo tá vendo também. Mas a gente sabe como é que funciona, né, pessoal? Bom, acredito sim que eu já tinha falado em vídeos anteriores e que eu estou de olho neste Fairview Gap aqui, esse FVG, semanal, na casa exatamente dos 92, pode ser um pouco antes ou um pouco depois, 88, 93, 93 não, tá, pessoal? 91, 90, 92, entre 92 e 90 aqui, ó. Essa região aí, tá? É um número exato também, certo? A gente bota 92 fica um pouco mais para garantir aqui, mais acima, mas ele pode vir mais abaixo, tá? Então, estou de olho sim nessa região, mas é claro que eu não vou deixar de ficar de olho neste FVG que temos aqui em cima, tá? Que é aqui na região dos 99.400.
98 e 800, essa região aí, certo? Nem que seja para termos um repique aqui, ó, para depois vir mais abaixo. Mas essa região é, assim, uma região importante para o Bitcoin. Passei para vocês que o Bitcoin, se ele perder, quando eu digo perder, pessoal, eu tinha falado no vídeo anterior, se ele perdesse essa sombra aqui, essa região aqui, ó, ele estaria fazendo um choque. Lembra disso? Tá aí no vídeo anterior, só olhar. Ele estaria formando um choque. Se ele perdesse, quando eu digo perder, é fechar um candle diário abaixo. Gráfico diário. Estamos no gráfico diário. Como ele só raspou, deixando uma sombra e voltou, então agora, obviamente, a mínima do movimento não é mais aqui onde era que eu tinha passado no vídeo passado. Isso, tem que estar esperto nisso aí. Agora a mínima é nessa nova sombra que ele deixou aqui, a mais abaixo. Então, se ele fechar um candle abaixo, pessoal, aqui ele vai estar fazendo um choque diário, o que indica que ele deve voltar a buscar uma região de oferta mais acima para dar continuidade. E aqui nós temos toda uma liquidez a ser buscada aqui nessa região, ó. Toda essa galera dessa região aí, com os stops aqui embaixo, ó. Principalmente no mercado de futuros. E isso é bem na região dos 92, 90 aqui, ó. Então, fiquem atentos nessa movimentação, tá? Vou passar também aqui no 4 horas um detalhe bem importante para ficar ligados no Bitcoin exatamente agora e onde ele está, nessa região. Certo, pessoal? Então fiquem espertos nisso aqui, ó. O Bitcoin quebrando esse fundo aqui, ele vai lá abaixo, tá? Só queria passar isso aí no gráfico diário. No gráfico de 4 horas, vocês têm que ficar espertos nisso aqui, ó, pessoal. Exatamente onde ele está agora, tá? Lá no grupo eu passei toda a visão dessa queda aqui por ondas de Elliott, o que a gente espera, os alvos abaixo, tem tudo lá, tudo exclusivo dos membros. Mas aqui, esse bloquinho aqui, vocês têm que ficar esperto, tá, pessoal? Ó, exatamente onde o preço tá. Vou mostrar para vocês as divergências de volume que estão acontecendo aqui, o que indica que essa alta aqui, ó, toda essa alta aqui está sendo uma alta de pullback, pessoal, o volume. Olha a divergência de volume, ó. Tá vendo? Olha o interesse institucional aqui, ó. Desalinhado com a alta. Então tomem cuidado, pessoal. Isso aqui é um bloco de ordem, tá? Bloco de ordem de 4 horas. Fiquem atentos aí que o Bitcoin pode sim daqui, certo? Vir perder esse fundo. Tocando a região aqui do 100, 98, aqui para baixo, ó, pessoal. Temos o que nós temos aqui, ó. Pelo gráfico de 4 horas, tá? Só passar para vocês aqui a barbadinha. Ó, esse FVG aqui embaixo, tá? Ficaria bem atento neste Fair Value Gap aqui embaixo. FVG de 4 horas. Certo? Que está bem na região dos 98 e 200, 98 e 100, tá? Para depois não dizer que não avisei. Para mim, o BTC perde esse fundo aqui. Estamos trabalhando em queda ainda, tá, pessoal? E isso aqui pode ser só o início de uma impulsão maior que vai levar o BTC lá para os 90, 92. Eu acredito, sim, que antes de o Bitcoin entrar no pico de euforia de fim de ciclo dessa distribuição, eu acredito que o Bitcoin venha mais abaixo aqui, tá? Cedo ou tarde, não importa como, que ele venha aqui, e aqui sim, acredito que seja a melhor região para acumular altcoins, comprar altcoins, e aí sim, estourar a tampa o mercado, o Bitcoin junto com as altcoins, tá? Juntos, estourar a tampa. E aí, o que eu sugiro para vocês? Só uma coisa, pessoal. O Bitcoin rompendo o T aqui, ó, ele vai estar indo fazer um UTAD, tá? Em alguma região aqui em cima. Um UTAD. Entre 120
130, podendo ir até os 150, quem sabe. Não sei se vai, não boto muita fé, tá? Acho que vai tanto, mas nesta pernada de alta, eu só ficaria esperto de uma coisa aqui, ó. No momento que romper o T, ele não pode voltar abaixo, tá, pessoal? Ele não pode mais fechar um candle abaixo, que se ele fechar um candle semanal abaixo dessa máxima aqui, ó, voltando para dentro, aí eu abriria assim, ó, os dois olhos e ligaria todos os alertas da mente aqui nessa região. Porque a coisa pode ficar bem feia para o mercado, tá, pessoal? Bem feia. E sim, pode ser o sinal de que o ciclo está encerrado, oficialmente encerrado. E aí nem preciso dizer o que acontece depois, né? Vocês já sabem, quem viveu 2021 sabe como é que funciona. Lá no grupo de membros já passei alvos aí. Toda essa conversa que eu vou voltar no futuro, acredito que em 2026, fim de 2026, por aí eu vou voltar aqui, nós vamos conversar sobre regiões que vocês nem sonham aqui embaixo, pessoal do Bitcoin, tá? Mas por enquanto o foco é essa alta, tá? Eu tô altista no mercado e eu acredito que sim, nós vamos romper a tampa e vamos ter a alt-season. Mas não antes de uma queda mais profunda dentro desse caixote aqui, tá, pessoal? Então, isso vai levar as altcoins a caírem. Muitas altcoins que eu tenho analisado aí com vocês no YouTube aberto aqui, tá aí nos vídeos anteriores, vocês podem ver, pessoal, 50% de queda, algumas até 60%. Só que depois disso, sim, eu acredito que as altcoins vão enriquecer muita gente, tá? Quem tiver caixa e estiver preparado para esse tipo de queda que eu estou avisando há bastantes vídeos aqui para vocês, já há muito tempo eu estou falando, quem tiver caixa vai ser rei, pessoal, vai ficar rico, certo? Eu sei que nem todos têm, infelizmente aí, porque, né, o YouTube a gente sabe como é que funciona, a galera manda só comprar em topo e vender em fundo, já falei sobre isso em vários vídeos, não vou ficar me repetindo aqui toda hora, mas a minha visão para o Bitcoin é essa sim, tá? Estou de olho nesta região aqui como sendo, por enquanto, tá? Se o mercado não mudar, obviamente, mas por enquanto a minha expectativa é que seja a melhor região para a compra de altcoins. Região entre 92 e 88 aqui, essa região aí. Esse FVG, é um FVG grande semanal aqui, ó. O mercado tende a fechar antes de subir, tá, pessoal? É uma grande falha isso aqui. Certo? Então, Bitcoin é isso. Nós temos aqui a dominância do Bitcoin. Vamos passar a dominância. Dominância, para mim, alta na dominância, não tem queda no momento. Por quê? Porque ela fez um sweep clássico aqui, ó, uma estrutura formada aqui, certo? Ela vem, captura o fundo e agora deve subir para capturar o topo. Isso é clássico. E isso pode indicar, sim, que é uma distribuição aqui. Aqui nós temos um FVG que eu já falo há mais de mês aqui no canal, no 66%. É um FVG pequenininho, escondido, mas que ele existe. Ela pode até vir tocar ele, voltar para dentro do range aqui, ó, dar uma lateralizada e aí começar a queda. Então pode ser que vejamos essa movimentação nesse sentido, que é que seja o final para a dominância, toda essa região, entre até os 66%, mas também deixei aberto no último vídeo aí, que nós temos um alvo aqui, ó, de FIBO em 0,89 de FIBO aqui, que está fechando com um bloco de ordem, ó, temos esse bloco de ordem em cima. Então a dominância pode fazer uma gracinha aqui, ó, inclusive até para puxar essas altcoins para baixo e dar esse 60% de queda aí, as altcoins, e tocar esse bloco aqui em cima. 70%, 69%, essa região, e para depois se tirar. Então são duas possibilidades, deixei aqui desenhado as duas possibilidades aí. Primeira parada da dominância, região de 56%, que é, olha, faz muito tempo que eu tenho esse desenho aqui que eu passo para vocês no YouTube, essa POC de volume aqui, ó.
Primeira parada, pode ter um repique aqui para depois cair mais. Parada final da dominância, para mim, esta falha aqui embaixo, Fair Value Gap, 46%. Se for lá de cima que ele vai cair, pessoal, a dominância vai cair, teremos muitos novos milionários do mundo. Então, se for daqui, já teremos, né? Daqui já teremos. Imagina lá de cima. Então, só dou alerta para vocês, pessoal, para ficarem não acreditando aí que eu sei como funciona aí no YouTube, que o mercado vai explodir, é só comprar, todo mundo sempre só fala isso. Ter essa mente aberta, que antes de uma grande alta, o mercado tende a buscar liquidez. Ele tende a fazer um movimento de queda. E esse movimento ainda não veio. Então, fiquem espertos nisso aí. Ethereum. Bom, o Ethereum, já passei para vocês várias vezes a visão do Ethereum. Para mim, nós estamos numa grande acumulação de Wyckoff, de livro, nesta região. Beleza? Acredito que o Ethereum vai devolver toda essa alta. Inclusive lá no grupo de membros eu brinquei que aqui estamos fazendo um padrão Bart Simpson, aqui, que é o padrãozinho que o varejo gosta de fazer, que é o cabelo, para depois devolver toda a alta. Então aqui temos um FVG que para mim está condenado desde o nascimento. Um FVG desse tamanho aqui será fechado, tá? Vou aumentar o zoom aqui. Este Fair Value Gap será fechado. Então, acredito que o Bitcoin, eu acredito em duas possibilidades para o Bitcoin, para o Ethereum, tá, pessoal? Desculpe. Ou que ele vai voltar a fazer um LPS aqui nos $1.700, ou que ele vai vir capturar esse brinquedinho que ele deixou armado aqui embaixo, ó. Esse fundo duplo em cima de POI. Isso aqui eu acho que desde o início do canal eu falo para vocês. É uma armadilha clássica de mercado, tá? E todo esse movimento aqui, ó, de alta, é uma indução. Para depois o mercado voltar, e a gente não sabe se daqui ele vai subir, deixando aquela liquidez abaixo para o futuro ele voltar, ou se ele vai capturar agora, e esse seria o melhor viés para o Ethereum, que ele capture agora e suba. Certo? Esse order block está em 1.350, até metade dele aqui, os 50%, 1.250. 1.350, 1.250 ou 1.700. 2 pontos aí para quem quer comprar Ethereum, na minha visão, os melhores pontos. Certo, pessoal? Pelo mensal, o Ethereum tem um breaker block aqui que para mim ele não perde mais, tá? Eu tirei esse breaker aqui, eu tinha nos primeiros vídeos do canal, porque eu tirei ele porque ele acaba se confundindo com esse order block que suja muito, ó. Nós temos esse breaker aqui, ó, segurou o preço exatamente aqui, ó, a cravadinha aqui, ó. Tá vendo? Para mim, o Ethereum não perde mais esse breaker, tá? Mesmo que ele volte aqui embaixo, ele deve segurar de novo nesse breaker para subir. Isso, na pior das hipóteses, ele vir aqui testar esse breaker mais uma vez. Mas para mim ele não perde, tá? Um breaker mensal muito grande. Claro que se ele perder esse bloco vai virar uma resistência e aí melou pro Ethereum, tá, pessoal? Melou. Mas para mim ele não perde. Não perde mais. Fora de cogitação. Tá? Isso, claro, não perde mais antes da out-season, tá, pessoal? Dessa próxima out-season que nós estamos no aguardo. Não quer dizer que nunca mais ele vai perder. Não me entenda errado. Certo? Então, excelentes pontos de compra para o Ethereum aí. Opa, vou botar no semanal. Região dos 1.700 e 1.300, vamos arredondar a diferença. 1.300, que é o 1.350 ou 1.250, né? 1.300. 1.700, 1.300, para levar o preço do Ethereum pelo menos até esse topo aqui, ó. 4.250 até os 4.600. E aqui, claro, aí a gente tem que ver as possibilidades, tem que ver como vai estar o mercado, que o Bitcoin
vai estar aprontando. Certo? Mas alvos finais para o Ethereum, eu acredito que até o fim dessa alt-season o Ethereum bate esses alvos aqui, ó. 7.800 e 6.100. Esses alvos ele pega, tá, pessoal? Porque se isso aqui é uma grande acumulação, ele vai ter que estourar esse caixote cedo ou tarde. E eu acredito que ele vai estourar, tá? Tá bastante alto no Ethereum aí, ó. Se comprar aqui embaixo, suponhamos que o investidor compre aqui, ó. 1.200 e leve lá em cima dá 500% de alta em Ethereum. É bastante alto, hein, pessoal? No ativo grande como Ethereum, é bastante. Tá 5x em Ethereum. Com toda a segurança do Ethereum. Tem que levar isso em consideração. Dá para botar muito mais dinheiro no Ethereum, entendeu? Com mais segurança. Então, Ethereum é isso. Já tem um choque formado aqui, que é uma mudança de caráter. Pelo gráfico mensal, ele fez esse choque. Interno, obviamente, mas fez. Então, a expectativa é que ele volte a buscar liquidez para estourar a tampa. Ethereum está aí, a visão. O que seria buscar esse alvo aqui no Ethereum? Pagar pivô, um pivô de alta semanal, que é desse sweep de liquidez que ele fez aqui embaixo. Ó. Tá vendo que tem lá embaixo? Ó, vamos aumentar o zoom. Ó, teve um sweep de liquidez, tá vendo? Ó. Então a gente pega a partir desse sweep aqui, ó. Traça esse pivô de alta aqui, ó. Acredito que o Ethereum vai pagar esse pivô aí cedo ou tarde. E agora ele está trabalhando em subestruturas dentro dessa onda maior que vai levar o Ethereum até lá em cima. Que é essa onda aqui, a onda maior. Certo, pessoal? Então, Ethereum é isso. Lido Finance. A Lido, pessoal, seguinte, ó. Lido veio aqui nessa alta aí que ela vem fazendo e fez uma captura de liquidez aqui, ó. Tá vendo? Um sweep de liquidez. Não fechou o candle acima, não quebrou a estrutura. Então, isso aqui é horrível quando acontece no topo, tá, pessoal? Esse topo aqui, por quê? Porque a expectativa é que agora sim ela volte, como eu já tenho dito em vídeos anteriores, que eu acredito que vai acontecer, que ela volte para pegar o fundo, tá? Passei para vocês que os melhores pontos de Lido eram em região de 55 centavos, nesse OB aqui, ó. Certo? Isso uma entrada de risco, tá, pessoal? Se quiser uma entrada mais segura, espera a Lido fazer uma quebra em cima dessa máxima aqui, ó. Fechando um candle semanal aqui em cima, tem que fechar candle, tá? Sombra não adianta. Aí ela terá quebrado a estrutura, fazendo um choque. Isso aqui é praticamente pelo semanal uma entrada de confirmação, tá, pessoal? Ela vem aqui, faz a quebra, quando ela voltar, o melhor ponto para entrar. Uma retração de Fibo aí, traça, entre esse fundo aqui e esse topo aqui, entra numa retração para explodir. Que aqui você vai estar entrando um choque a seu favor, uma quebra a seu favor. Ela vai te mostrar que vai subir, ela vai fazer a quebra. Aí você compra na volta para surfar a tendência de alta. Tendência micro, claro, né? Dentro, uma tendência interna, mas ainda assim é um choque e é uma entrada de confirmação. Do que é muito mais seguro do que entrar aqui sem confirmação nenhuma, claro, dentro de uma estrutura, ok, né? Pode ser o melhor ponto, mas pode ser que não tenha defesa nesse bloco e que o preço passe reto, perca fundo. E aí desandou a Lido, entende? Por isso que é uma entrada de risco. Agora, eu acho muito mais seguro esperar ela ter a defesa, quebrar aqui em cima e pegar a volta. Vai conseguir comprar Lido ainda nesse patamar de preço que ela está aí mais ou menos, tá? Para aí subir. Com uma probabilidade a teu favor. Então, muito melhor. Certo? Lido, passei para vocês também em vídeos anteriores que ela está em uma estrutura lateral, ela não tem quebra para cima na macro dela, tá? Não tem quebra para cima nem para baixo, não tem quebra aqui nem quebra aqui. Sombra não faz quebra, só captura de liquidez. Então não temos quebra. Então a moeda está sem tendência.
Ela só está aqui dentro desse caixote, ó, fazendo zigue-zagues, entende? Então, o que Lido precisa para entrar em forte tendência de alta? Ela precisa quebrar essa máxima, fechando um candle semanal acima. Aí sim ela pode voltar aqui, ó, e ir buscar o alvo dos 6 dólares. Entende? Claro que isso é muito caminho a ser andado, pessoal. Tem que sair lá de baixo. Eu acredito que ela vai vir tocar esse OAB, tá? Já tocou aqui, acredito que ela vai perder essa sombrinha aqui ainda. E vai vir tocar mais abaixo. Então é muita estrada, é muito chão para ali sair lá de baixo e ir lá em cima, tá, pessoal? Mas sim, pode acontecer. Então, por isso que eu digo esperar essa confirmação aqui, pegar um repique, uma retração dela e entrar, porque ainda vai estar pagando muito barato perto de toda essa alta aqui, ó, tá vendo? Perto de toda essa alta aqui, ó. Então, Lido pode ser uma baita de uma aposta aí. Se comprar ela aqui embaixo, ó, e levar ela lá em cima, dá 1000%, 10x. 10x em Lido. Certo? Ela pode estar aí numa acumulação de Wyckoff, ó. Preliminar Supply, Buying Climax, um AR. Aqui ela formou um range, ó. Buying Climax e o AR. Aqui ela pode ter feito um Spring. E aqui ela pode estar em região de shakeout, para depois explodir, tá? Então pode ser isso. Ou aqui, ela está no Spring, aqui, para depois explodir. Então não muda o fato de que se isso aqui se confirmar como uma grande acumulação, ela vai estourar a tampa. Então deixo aí, mas já aviso dos riscos exatamente para ela ainda não ter uma tendência nem uma quebra confirmada, né? Então isso eu gosto de deixar bem claro para vocês. Para não sair comprando que nem loucos aí, achando que a moeda vai para o infinito para 6 dólares e depois ela não vai. Entende? Então, gerencie seu risco. Pode ser uma baita de uma aposta, sim, mas pode dar ruim também. Tudo depende se ela vai ter defesa aqui embaixo, se ela vai ter uma entrada de confirmação aqui embaixo ou não. Entende? Se ela perder esse fundo aqui, ela vai estar quebrando a estrutura para baixo. E aí sim ela terá tendência de baixa, na macro. E aí fica complicada a coisa para Lido, tá, pessoal? Então, Lido é isso. Por último, vamos ver a SUI. SUI, pessoal. Seguinte, ó. 2 alvos na tela aí que eu gostaria de comprar SUI se eu fosse investir na SUI, tá? SUI não é uma moeda que eu estou de olho, mas ela tem uma estrutura bonita e pode sim entregar grandes altas mais para frente. Então, vou explicar por que desses alvos aí, ó, 1 dólar e 1,35, certo? Tá aí, SUI. SUI na estrutura macro, o que ela tem aqui, ó? Por enquanto, um pivô de alta, tá vendo? Pivô de alta. E agora está em processo de mitigação para buscar liquidez. Ela precisa buscar liquidez, certo? Então, onde tem liquidez na SUI? Nestes fundos alinhados aqui embaixo. O que temos logo abaixo dessa liquidez? POIs, duas POIs, um FVG e um Order Block. Tá vendo? Esse Order Block é um Order Block forte, tá, pessoal? Por quê? Porque ele gerou esta falha aqui, ó, esse imbalance de preço. Então, é um OB forte e o preço pode ser que retraia até essa região aqui, nem toque o OB lá embaixo, tá, pessoal? Depois suba. Mas a minha expectativa é que a SUI voltará para essas regiões aqui, ou aqui, ou aqui. Quer dizer que ela vai voltar agora? Não, não quer dizer que ela vai voltar agora. Ela pode até fazer mais uma manipulação aí, deixar um tipo de topo duplo aqui para depois voltar, mas eu acredito que ela volta sim, tá? Eu não compraria a SUI onde ela tá aí nem a pau, mas nem a pau. Principalmente porque ela acabou de fazer um sweep de liquidez, ó. Acabou de fazer uma raspa de liquidez no topo aqui, ó. Tá vendo? Deixando sombras aqui, ó. Qual que é a expectativa? Que vai voltar a buscar liquidez abaixo.
Tá vendo? Onde que tá a liquidez abaixo? Aqui. Ah, tem um FVG que ela tá tocando aí? Tem. Tá, ela tá tá no FVG aqui, tá? Ok. Ó. Ainda nem fechou ele, ó. Pode ser que segure, que ela faça um repique aqui, ok? Mas sim, a expectativa é que ela vai voltar lá embaixo, pessoal. Fiquem atentos da SUI aí. E aí sim pode ser excelente ponto de compra. Por quê? Porque se aqui ela fez um pivô de alta e agora ela está voltando em mitigação para buscar liquidez, a expectativa pode ser sim que na próxima pernada ela rompa esse topo. Entende? Então é uma baita de uma alta aí. Aqui se a gente pegar uma POC de volume, ó, já que tem a POC de toda essa alta aqui, ó, aqui de baixo. Olha aí onde é que tá a POC. Tá vendo? Exatamente no AB. Então pode ser, tá? Que a gente veja a SUI voltando neste OB aqui embaixo. Que é $1, região de $1. Para depois explodir em alta. E isso aqui fecha muito, casa com a grande queda que eu espero que tenha aí nas altcoins. Por isso que eu aviso vocês, pessoal, tem muita altcoin desenhada para queda. 50% de queda, algumas mais. Então, tomem cuidado. Quanto de queda é em SUI aqui, ó. Ó, aí de onde ela tá. Se ela vier aqui no FG, 58% de queda. Se ela for no order block, 70%. Não duvidem do mercado, pessoal. Vocês lembram da PEP? Eu passei a análise da PEP 2, 3 vezes aí já. Acho que no vídeo anterior eu falei da PEP. Dê uma olhadinha lá. Quando a PEP estava no topaço, eu falei que ia voltar tudo. E ela voltou tudo. E ainda tem espaço para cair mais, que tem pontos ali que eu estou esperando que ela vá, ela não foi ainda. Ela, inclusive um desenho bem parecido com esse aqui, tá? Então, porque é muita queda. É muita queda. Isso que falavam lá no grupo de membros na época, quando eu falei que a PEP ia voltar tudo. Eu falei da Dog to the Moon, que ia voltar tudo. Quando estava no topo, falei, vai voltar tudo. Muita queda, boss. Tá aí, Dog to the Moon cravou alvo lá embaixo, PEP também cravou alvo lá embaixo. Então, tomem cuidado, tá? Só deixando um aviso para vocês. Pontos de compra 1,35 ou $1. Não tem por que fazer DCA em 1,35 em $1, né? Então, ou compra aqui, ou compra tudo aqui. Seria o que eu faria com o meu dinheiro, tá, pessoal? Para tentar surfar uma bela de uma alta aí. Nesta moeda. Dessa região aqui, primeira parada dela, tá? Para mim, seria o topo. Seria esse bloco de ordem do topo aqui, ó. Esse blocão aí, ó. Se comprar ela aqui embaixo, tá? Ou aqui ou aqui. Aí sim é visando esse bloco de ordem lá em cima. Na região dos 4,5. Bloco de ordem pode ser só em encoste, tá? Só encostar, né? Não precisa ir nos 50% dele. É diferente de FVG. Então pode ser nos $4, ó. $4. Compra em $1, leva para 4, né? Então tá aí, a alta aí. Esse bloco de ordem aqui de baixo, por exemplo, ela leva para essa região aí, ó. Pode dar 400%, 300 e alguma coisa. E claro, como eu passei antes, se isso aqui foi um pivô de alta e ela voltou para mitigar e buscar liquidez, a expectativa é que ela rompa o topo. E aí sim, altas bem maiores. Então, SUI pode, nesta out-season que acredito estar próxima, pode sim estourar a tampa e ir bem acima, tá, pessoal? Então, fiquem espertos aí, se nós pegarmos, por exemplo, ó, só para vocês terem uma base, ó. Pegar aqui o topinho aqui. Ó. Esse pivô de alta aqui, ó, por exemplo, ó, se ela fosse fazer voltar para mitigar aqui, voltar e ir lá em cima, $8, $6. Certo? Então, seria na macro, tá? Na macro, seria um pivôzão só. Um pivôzão só. Aí, ó, a estrutura da SUI.
Então, é uma moeda que pode te entregar esse, pegando ela, né? Vou supor aqui, $1, 800%. Mais de 800%. É muita alta. Então, de SUI é isso. Fiquem espertos nessas movimentações aí, não fiquem achando que a alta sempre é infinita, tá, pessoal? Se o ativo já montou liquidez aqui, isso aqui não é sem querer, tá? O ativo trabalha para montar essa liquidez aqui. Isso aqui é uma alta de indução, em que no futuro tende a voltar para capturar a liquidez e que dar o povo que tem os stops, ó. O stop da galera tá tudo aqui embaixo, ó. Onde está o stop da galera? Exatamente numa POI, num FVG. O pior ponto possível é onde estão os stops da galera aqui, ó. O ativo para em cima, isso eu sempre falo aqui para vocês. Monta uma zona de liquidez, o pessoal começa a achar que é um suporte, o preço sobe para enganar a galera, depois volta a fazer a captura. Liquida todo mundo e aí sim explode. Então, por hoje era isso, pessoal. Tá aí entregue as possibilidades para a SUI, os alvos. Espero que tenham gostado. Espero que isso ajude vocês no futuro. Eu sei que, por enquanto, é só fala. Quando o ativo estiver, de fato, fazendo a movimentação, aí vocês vão... Quem quer ter SUI, tem caixa, chega aqui e não compra por medo, porque eu sei que bate o medo na galera, e não compra, aí depois chora. Então lá em cima, por que eu não ouvi? Boss, pior que ele tá certo. Bom, mas já que estão falando que a SUI vai... Daí aqui, vão estar falando que a SUI vai para $20. Bom, mas já que estão falando que ela vai para $20, então eu vou comprar. Saiu a notícia lá, as notícias que o fulano falou. Aí comprar aqui. A pessoa compra aqui, em vez de ter comprado aqui, ó. É assim que funciona. E aí o preço faz isso aqui, ó. Volta tudo. Aí, como que o sujeito vai ganhar dinheiro no mercado? Me explica. Tem como. Isso aqui é uma região totalmente compradora. Fiquem atentos nessa região. Tá, pessoal? Desejo a todos aí um ótimo fim de semana. Espero que tenham gostado. Bitcoin, para mim, sim, teremos o Bitcoin nessa região entre 84, 83, 82, 94, 93, 92, quem sabe até um pouco abaixo ali, dos 90, para depois estourarmos a tampa, porque o mercado precisa buscar ter uma busca de liquidez abaixo para depois estourar. Isso é totalmente normal no mercado, pessoal. Então, não caiam no conto do vigário aí, que todo mundo fala, alta infinita, que agora vai para 150, 200 mil, só comprar, cuida que só comprar, hein? Altcoins, estou avisando vocês aí. Altcoins vão sim subir muito, eu acredito que vão subir, assim, vão enriquecer neste ciclo. Muita gente. Mas tem que saber o timing da compra. E eu acredito que o timing ainda não chegou, tá, pessoal? Então, vocês vão saber quando chegar. É só olhar o Bitcoin. Quando o Bitcoin estiver nessas regiões que eu falo, e as altcoins estiver derretendo, e estiver o pânico plantado no mercado, é a hora, é o timing. Não esqueçam disso. Beleza? Deixe seu like, apoie o nosso canal, faça parte do nosso grupo de membros. É a maior barbada do mundo ter o grupo no seu bolso, no Telegram. E final de semana que vem estarei de volta aí para vermos o que o Bitcoin fez durante a semana, o que o mercado se movimentou, como que o mercado se movimentou e passarmos nosso viés aí sobre essas movimentações. Beleza, pessoal? Um ótimo sábado, um ótimo domingo a todos. Tudo de bom e de melhor. Grande abraço e até a próxima.